Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Bom dia, e que esse grande amor continue preenchendo todo o nosso ser. Em Colossenses 1, do versículo 13 ao 18, nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Vamos orar. Santo e eterno Deus, como é gratificante e maravilhoso logo ao amanhecer ter esses momentos preciosos na tua presença, sabendo que as tuas misericórdias foram renovadas em nossas vidas. Por isso louvamos e exaltamos o teu nome, por tudo que és, poderoso, bondoso, soberano, e que apesar de toda a soberania, se importa com cada um de nós, e reconhecendo que és digno de louvor, te adoramos, porque tens todo o poder e toda a autoridade foi dada a ti. Em teu nome pedimos, recebe a nossa adoração e que jamais deixemos de exaltar e engrandecer o teu nome, porque és o único Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Salvador, Provedor, o nosso pastor, o nosso Redentor, que vive e viverá eternamente. O Deus que deu o seu único Filho para a remissão dos nossos pecados. Tão somente por nos amar. Graças te damos por esse amor tão grande, amor incomparável. Abençoa a tua palavra que será pregada, que ela venha impactar e preencher cada coração. Oramos agradecidos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação.
pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo, já todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Um bom dia a todos, na maravilhosa graça do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a todos nesta manhã e em todo esse dia. Amados irmãos, irmãs e ouvintes, quero compartilhar com os irmãos nesta manhã nossa reflexão bíblica, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1 que diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça nos qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória do nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te pedimos, meu Pai, que fala ao nosso coração nesta manhã. Amados irmãos, quero compartilhar com os irmãos sobre o tema: os efeitos da justificação. Nosso amado
Senhor Jesus Cristo, ele morre, ressuscita e para nós, a sua graça, que é grande, nos justifica. Somos justificados em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz aqui que justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Minha vida estava longe da graça de Deus. Todos pecaram e estão fora da graça de Deus, diz o texto. Mas quem nos justifica? Cristo Jesus. Quando o aceitamos, quando colocamos Ele no nosso coração, na nossa vida, e aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, nós assim temos a justificação. Ou seja, nossa dívida, que era impagável, está cancelada, está paga. Então, quero compartilhar com os irmãos os efeitos da justificação em Cristo Jesus. A justificação nos traz paz com Deus, nos reconcilia com Deus. Palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconcilia consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em segundo lugar, irmãos, a justificação em Cristo Jesus, na justificação em Cristo Jesus, nós recebemos a graça do perdão de Deus em Cristo. Somos aproximados de Deus. Ele em Cristo Jesus nos reconcilia e nos aceita por o seu grande amor e graça. Olhando para os versículos de número 6, 7 e 8, a palavra de Deus diz assim, irmãos: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Difícil alguém morreria por um justo, pois será que pelo bom alguém se anime a morrer? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós ainda inimigos somos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Interessante, irmãos, Jesus morre, nós morremos com Ele. Jesus ressuscita, ressuscitaremos com Ele. Jesus nos justifica, aí nós não justificamos a Jesus. Sim, recebemos a justificação por intermédio dele, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor e pela sua vida. Na justificação, irmãos, temos esperança da glória de Deus. Olhamos para os versículos, irmãos, que se segue. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Em terceiro lugar, irmãos, na justificação nós temos esperança da glória de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os versículos 3 em diante diz, e não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios.
Irmãos, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, isso é graça. A graça de Deus que não merecíamos. Recebemos essa graça maravilhosa. Para nós de graça, mas para Cristo custou a sua vida. Então, a justificação nos traz paz. A justificação nos traz a graça do perdão. E a justificação nos traz esperança da glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te fortaleça nesse dia. Amém? Quando tudo parecia que estava perdido, certo homem à luz de velas encontrou escrito: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Pela fé, a esta graça que resulta em glória a Deus. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente o Escrito, minha esperança e os trilhos meus. Somente pra glória de Deus, o preço foi pago por mim lá na cruz. Não foi pelas obras, mas Cristo Jesus. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente o Escrito, minha esperança e os trilhos meus, é viver somente pra glória de Deus. Quando tudo parecia que estava perdido, Bondoso Deus, como é bom sabermos que, mesmo sendo indignos, o Senhor nos ama a ponto de sermos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Ó Deus, abençoe e cuida de cada ouvinte. Que cada um, meu Deus, possa ser contemplado com a tua bondade, com o teu amor e com a tua misericórdia. Supre, Senhor, toda e qualquer necessidade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.